Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 1, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1, acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 1 até o 18. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que de quem eu disse? O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Senhor, nosso Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado por esse culto, pelo privilégio de Te adorar. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pela liberdade de tê-la e poder lê-la em comunidade. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, que sou incapaz de pregar a Tua palavra sem a unção do Teu Espírito, por qual eu clamo agora. Ilumina também a Tua igreja, ó Deus, para receber a Tua palavra, e assim que a Tua igreja seja edificada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim da série de dezembro, E habitou entre nós. Essa foi uma série profundamente cristológica. Veja, todo sermão é cristocêntrico, deve ser. Tem muito da cristologia, mas as séries de Natal e da Páscoa, elas são, e da ressurreição, popularmente chamada de Páscoa, elas são especialmente mais profundas, né, com relação a essa cristologia. E com essa série não foi diferente. Nós, em todos esses meses, os pastores Eduardo, Cláudio, Marcelo, estiveram aqui e pregaram sobre as características mais profundas de Jesus, como o Criador, como o Verbo, Ele como a luz, e hoje nós vamos ver como Ele sendo a graça e a verdade. Isso é muito importante, muito impactante nos nossos dias, meus irmãos, porque, sejamos honestos, nós vivemos num mundo de desgraça, sem graça, e num mundo de mentira. A proposta de Jesus é que Ele é a graça e a verdade. Então, isso permite que eu faça uma pergunta para vocês, uma pergunta que eu quero que você responda para Deus, você e Deus. Mas talvez não seja tão comum num culto de Natal como esse. A pergunta é a seguinte: como é que está o seu coração? Hoje, na noite de Natal. Você que está aqui, há aqui muitos que já têm uma experiência com Jesus, são crentes. Talvez hajam pessoas aqui que ainda não tomaram essa decisão por Cristo. Talvez esteja alguém que esteja
assistindo essa palavra, ainda não tomou uma decisão por Cristo, a pergunta é: como está o seu coração? Como é que todo esse 2023, hoje, na noite de Natal, o seu coração se encontra? Porque veja, não é aquela resposta de aparência, como essa aparência que eu estou vendo aqui. A igreja está limpa, organizada, muito bem decorada, bonita, todos aqui estão muito bem vestidos, arrumados, a aparência é bonita, mas como está o seu coração? Porque Deus vê o coração. É aí o nível que Deus trata conosco. Por que eu estou falando e enxergando nesse sentido? Porque, veja, igreja, quando o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever o registro do Evangelho de Jesus, é por volta, provavelmente, de meados de 80 depois de Cristo, ou começo de 90, também do primeiro século. A situação não é fácil. A igreja está nascendo, está no seu nascedouro. Os apóstolos todos já morreram. João está velho, próximo de ser chamado pelo Senhor Jesus. Aquela liderança apostólica já não existe mais. O governo do império é do imperador Domiciano. E nós vivemos, o pastor Eduardo mencionou hoje aqui pela manhã, a Pax Romana. Um período de uma paz forçada pela força militar do império. Começou ali em 29, 28 depois de Cristo, se estendeu até 180 depois de Cristo. Esse é o período. É verdade, o pastor Eduardo mencionou hoje pela manhã de que esse período de paz, ele está dentro daquilo que nós conhecemos, porque a Bíblia menciona, como a plenitude dos tempos. Estradas foram feitas, o Evangelho pôde circular, as cartas circularam, havia um período de paz, o império estava em paz, o que proporcionou um maior número de pregação, as evangelizações aconteceram com maior intensidade. É verdade, todas essas coisas, a Pax Romana, pela soberania de Deus, foram usadas para o avanço do Evangelho. Mas, neste período que eu mencionei, entre 80 e 90, a igreja sofria perseguição por causa também da Pax Romana. Porque, veja, era a lei do Estado que Domiciano fosse adorado como Deus. O pastor Eduardo também mencionou de que as boas novas eram a respeito do imperador. O imperador era tido como Deus encarnado. E o imperador era tido como Salvador. Há documentos na história que mostram que quando uma província era conquistada pelo Império Romano, o Império Romano permitia que as pessoas mantivessem suas tradições, suas religiões, mas um edital era pregado ali no centro, onde as pessoas iriam colher o jornal da época, as pessoas iam se informar ali, e lá estava escrito algo como tipo, o Salvador chegou a esta província. Você pode continuar adorando os seus deuses, mas vai começar a prestar culto ao Deus Imperador. E o uso de guirlandas era obrigado como sinal da sua submissão ao novo Deus que havia chegado. Guirlandas era aquela guirlandas de flores. Então, por uma semana ou num período que era estabelecido, todos tinham que usar. E aí? E se fosse aqui, na província da Vila Mariana, e chegasse, e o edital estivesse lá, tem que usar as guirlandas, porque agora nós vamos adorar ao Deus, sei lá, rede social, tem que usar. Os cristãos não usavam. E os cristãos eram perseguidos por isso. Porque isso era algo que mantinha a paz naquele momento. Por isso, meus irmãos, naquele momento, para os cristãos, eles se perguntavam: é isso? As trevas venceram? Onde estão as promessas de Deus? Nós estamos órfãos? A morte é o fim agora? João, o velho pastor João, provavelmente, segundo o pai da igreja Irineu, João escreveu o seu evangelho de Éfeso, na Ásia, uma igreja na Ásia Menor. E João estava vendo esse movimento. Mas João também,
como apóstolo que era, tinha uma outra preocupação. Quero compartilhar com vocês aqui, porque as lições que nós vamos pegar aqui do texto, você vai ver que são precisas para isso. João estava diante de João uma outra tarefa, ele já velho, já prestes a entregar o ministério, mas ainda preocupado e ainda com fervor missionário. Haviam muitos judeus da diáspora que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. E esses judeus estavam com uma pergunta no coração e na mente: quem é o Cristo? Quem é o Cristo? E João quer responder a eles quem é o Cristo, quer apresentar Jesus a eles. Então, meus irmãos, como é que estava o coração daqueles cristãos naquela época? Como é que estava o coração daqueles judeus, também se perguntando: Deus nos deixou órfãos, o nosso Cristo não veio, os nossos problemas são grandes demais. Percebe como não há muita diferença entre os nossos irmãos do passado e as nossas lutas e conflitos de hoje? Muito bem, pois quero apresentar para vocês que aqui, no que é conhecido como prólogo joanino, há 7 ensinos que foram entregues a nós numa estrutura sofisticada que se chama quiasmo. Eu posso passar aqui, Luiz? Aqui, pronto. Numa estrutura que se chama quiasmo, é um recurso da retórica, aliás, muito aplicado em narrativas, como é o nosso caso. É quando você faz proposições em paralelo num texto que vão conduzir você para um centro unificador, para uma mensagem central sobre o qual aquela narrativa se apoia. Então, é isso que nós vamos ver aqui agora, como João colocou isso no texto, de modo que, por meio de 7 estruturas, que vão nos revelar 7 ensinos a respeito de Cristo, que vão nos levar a um centro unificador, uma mensagem poderosa, que foi uma mensagem poderosa para os cristãos do século I, os judeus que estavam se perguntando quem é o Cristo, e certamente será para a sua vida e para a minha vida, hoje em 2023. Vamos nessa então? Só um alerta. Antes, vejam, todas essas 7 estruturas são estruturas da cristologia. São profundas demais. Nós poderíamos certamente em cada uma delas aqui ficar 1 ano estudando cada uma delas aqui, tranquilamente. Mas, obviamente que todos nós aqui queremos ir ceiar logo mais, então nós vamos passar aqui brevemente. Eu já preparei em cada estrutura delas o que é o resumo de cada uma delas, para que a gente possa chegar no centro unificador. Certo? Os irmãos me deem um minutinho. Eu estou lutando com uma dor de garganta a semana inteira e estou pedindo a Deus para não começar a tossir aqui. Então, só um minuto. Eu vou precisar ficar tomando água. Me perdoem por isso. Bom, então, vamos lá. Na nossa estrutura 1, nós temos que o quiasmo, ele está nos mostrando um paralelo entre o primeiro e o segundo versículo e o versículo 18. Diz assim o primeiro e o segundo versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Versículo 18, em paralelo, diz, veja, da forma como está aí na sua Bíblia, na nossa tradução usual, a ARA, é uma tradução fiel, correta, mas, na minha opinião, existe uma outra melhor, que é mais dinâmica, contudo, permanece fiel ao texto original. É essa que eu vou ler aqui para você, tá bom? Então você já viu aí como é a ARA, eu vou ler aqui a versão da NTLH, que é uma tradução mais dinâmica e muito boa também para essa parte aqui principalmente. O versículo 18 diz: ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. O ensino da estrutura número 1, meus irmãos, é muito claro. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Deus Todo-Poderoso encarnado e revelado. Aquilo que para gnósticos, judeus, para qualquer
imaginação do homem, aquilo que era impossível, Deus fez na história. Ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que Jesus Cristo é a exata expressão do Deus invisível, que em Jesus Cristo há toda a plenitude da divindade. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. E Ele se encarnou entre nós. O Deus Todo-Poderoso se encarnou entre nós. João aqui usa uma palavra verbo para identificar o Senhor Jesus. E aí, há algumas traduções que vão, na minha opinião, a melhor tradução, que falam que no princípio era a palavra. Acho que palavra é a melhor tradução, porque ela está profundamente linkada com a teologia bíblica do Antigo Testamento, que é a que João tem em mente aqui. Lembra, João tem um objetivo missionário, evangelístico aqui. João quer responder à pergunta dos judeus: quem é o Cristo? E ele está usando elementos da antiga aliança, que era a Bíblia deles naquele momento, para se comunicar com eles. Então ele fala, no princípio era a palavra. E palavra no Antigo Testamento, no hebraico, é davar. E davar é a palavra, é a autoexpressão criadora de Deus. Lá em Gênesis 1, 3, quando haja luz, é a palavra que traz luz, aquele momento do nada, a ex nihilo. É a palavra que no Salmo 33, 6, como nós lemos agora, é a palavra que criou os céus e terra. É a palavra no Antigo Testamento que vai ao encontro do seu povo, que vai ao encontro dos profetas, como está registrado em Isaías 38, capítulo 4. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. É o ensino da primeira estrutura. Vamos para a segunda. A segunda estrutura, nós temos o paralelo do versículo 3 com o versículo 17. Versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo é um mediador autorizado. Jesus Cristo foi quem estabeleceu o pacto mosaico. Jesus Cristo foi quem cumpriu o pacto mosaico, porque o povo falhou, Israel falhou, os profetas falharam, Moisés falhou, mas Jesus cumpriu perfeitamente o que o pacto havia estabelecido, e Ele mesmo, no seu sangue, estabelece um novo pacto, o pacto da aliança, um pacto da graça e da verdade, um pacto agora que todo o peso do cumprimento da lei estava colocado sobre Ele, e sobre você, sobre mim, sobre você, a graça e a verdade, da salvação, do perdão. Foi o que Jesus fez. E fazendo isso, Jesus se torna maior que Moisés. Jesus se torna maior do que a lei. Jesus se torna maior do que o templo. Jesus se torna agora a referência. Não mais a lei, não mais os profetas e os patriarcas, não mais a terra de Israel, não mais o templo, mas Jesus. E onde Ele estiver, os seus estarão com Ele. Jesus é um mediador autorizado. Esse é o ensino. Paulo vai tratar sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, quando ele diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus, uma única pessoa, com a natureza 100% de Deus e com sua natureza 100% de homem. Uma pessoa, duas naturezas subsistindo em uma pessoa, sem se misturar, mas autorizando Jesus a cumprir com o seu ato redentivo, a ser um mediador. Vamos para a estrutura número 3. Na estrutura número 3, nós temos o paralelo dos versículos 4 e 5 com o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Jesus é o autor da redenção, Jesus é o autor da salvação, meus irmãos. João, mais uma vez, está usando
todo o seu conhecimento teológico a respeito da antiga aliança. Aqui é uma clara referência a Gênesis 1 novamente, porque lá nas Escrituras, em Gênesis 1, diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas por cima das águas. E aí vem então, no primeiro ato da expressão criadora, redentiva de Jesus na Bíblia, é dispersar as trevas. Dispersar as trevas, organizar o caos, produzir uma criação bonita, boa, com propósito. Desde o início, Jesus Cristo está agindo de forma redentiva na história, no mundo. Ele fez isso na antiga aliança, continua fazendo isso na nova aliança, na minha vida, na sua vida. É por isso que aqui o apóstolo vai dizer que é graça sobre graça. Veja, se nós entendemos pela boa teologia reformada, de que a história da redenção, conforme revelada na Bíblia, ela obedece uma progressão histórica, ela é adaptativa, ela é orgânica. Quando chega no Novo Testamento, ela é como uma árvore frondosa, cheia de frutos, não há mais nada a ser revelado, tudo já foi entregue. Jesus se mostrou o Deus que nos salva. Então Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso encarnado, Ele é o mediador autorizado e Ele é o autor da salvação. Estrutura número 4, tem o paralelo dos versículos 6 a 8 com o versículo 15. Diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Meus irmãos, aqui há uma lição muito expressiva para quem estava se perguntando quem é o Cristo. Porque João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento e o maior deles. Jesus Cristo disse isso. Nascido de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Ninguém na antiga aliança. Contudo, na nova aliança, a igreja, o menor de nós é maior do que João Batista. Que responsabilidade, hein, irmãos? O propósito da vida desse homem, que era o maior da antiga aliança, era anunciar Cristo. Eu entendo que, portanto, minimamente, o meu propósito de vida e o seu tem que ser o mesmo. Anunciar a Jesus Cristo. Essa era uma promessa cumprida. Vejam, irmãos, a evangelização está no plano de Deus. A evangelização está no plano de Deus. Às vezes nós nos colocamos em situações, deixamos o nosso coração se envenenar por problemas que, quando comparados à realidade da grandeza de quem Jesus é, não se tornam tão grandes. Continuam problemas, mas não se tornam tão grandes. Porque, afinal de contas, o Deus Todo-Poderoso se encarnou e veio habitar conosco. Que tipo de problema é o seu tão grande, maior do que essa notícia? Não há, irmãos. Esse é o incentivo que João está dando àqueles irmãos que estão olhando para um imperador iníquo, que se acha Deus, e estão pensando: acabou, as trevas venceram. Não! A promessa se cumpriu. E se cumpriu lá no primeiro século e agora no século 21 também. Fale sobre isso. Essa é a bênção missionária, irmãos. Pregue a respeito de Jesus. Nada do que você pode fazer se equipara a pregar. Nada. Nenhum tipo de ação social, nenhum tipo de caridade. Essas coisas são importantes, elas têm o seu lugar. Mas não se equiparam ao pregar, ao anunciar Cristo. Porque são dessas coisas que as pessoas perdidas precisam. Muito mais que um prato de comida.
precisam da revelação especial a respeito de quem Cristo é. Isso é que João estava dizendo: não parem diante das dificuldades, avancem. A promessa foi cumprida. Estrutura número 5. Nós temos o paralelo dos versículos 9 e 10 com o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, o nosso Deus habita conosco. O nosso Deus habita conosco. Eu desconheço uma religião em que o Deus dessa religião, Deus com D minúsculo, porque só o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Eu desconheço a religião que diz que o Deus vem habitar com o seu povo, sem interesse de querer manipular o adorador de alguma forma. Vem para habitar conosco. Deus habitou conosco, Deus habita conosco, irmãos. Qual é o seu problema mesmo? Deus habita conosco. No Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 7, nós temos a forma como Deus habitava com o seu povo ali, uma forma ainda não plena, porque era habitação ali numa tenda do encontro. Havia muitos elementos ali que estavam sempre apontando para uma realidade superior, melhor e definitiva que viria. Era assim no Antigo Testamento. Pois aqui no prólogo joanino está dizendo que Deus veio e habitou. E quando João pega o adjetivo aletnos e coloca junto com a palavra, com o substantivo luz, dizendo que Jesus é a luz verdadeira, ele está teologicamente dizendo que Jesus é a revelação final, de que Jesus é a forma final pela qual Deus habita com o seu povo. Deus habita conosco, irmãos. Deus não habita numa terra, numa nação, num prédio como esse. Deus habita nos seus. Você é o templo do Espírito Santo. Cada um de nós que recebe e crê em Jesus Cristo é o templo do Espírito, do Filho de Deus. E isso é tudo. E você não pode ser tocado pelo mal. Satanás não pode reivindicar a sua vida, porque você é propriedade. O Espírito Santo lastreou você. O Espírito Santo é o selo que garante que você vai completar a jornada. Qual é o seu problema mesmo? Do que o seu coração está cheio mesmo? Que imperador é capaz de retirar isso de você? A Bíblia diz que nem a morte, nem os principados, nada pode tirar isso de você. Jesus Cristo conquistou isso para você. E ninguém pode tirar. Porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Agora veja, quando Jesus vem e estabelece essa relação conosco, Jesus é luz. Ele nos expõe. Jesus expõe o nosso coração. É por isso que diante do Cristo, a nossa posição é sempre de humilhação. Porque Jesus expõe os nossos esconderijos. É por isso que tem muita gente que despreza Jesus. Porque Jesus expõe quem elas são. Expõe os seus pecados. Expõe as suas motivações. Jesus expõe as pessoas. E tem muitas pessoas que desprezam a vida, desprezam o Deus Todo-Poderoso, desprezam o mediador, porque preferem viver isso daqui, dessa vida miserável, desfrutando de pequenos prazeres da carne, que não valem nada, nem duram.
É por isso que o texto diz que o mundo não o conheceu. Mas Deus, Jesus é o Deus conosco, o Deus que habita com os seus. É por isso que na estrutura número 6, agora veja, a estrutura já está nos levando para o momento final do prólogo joanino. A estrutura número 6 diz, só um minuto, irmãos. Nós temos o paralelo do versículo 11 ao versículo 13, que diz o seguinte, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja, o ensino aqui é que Jesus é o nosso supremo pastor que acolhe as ovelhas de Deus. Aquelas já encontradas e aquelas que ainda estão perdidas. Alguém poderia dizer, viu? Nem os dele acolheram. Veio para o povo de Israel, não acolheram. Esse seria um argumento complexo de defender, se no Antigo Testamento já não houvesse sido profetizado de que isso aconteceria. Portanto, o fato disso ter acontecido prova quem Jesus é. Responde à pergunta, quem é o Cristo? Jesus, esse que foi rejeitado pelos seus. Porque, como está lá em Isaías 65, 2 e 3, Jeremias 7, 25 e 26, principalmente esse texto, e o famoso texto Isaías 53, já havia sido pelo menos 720 anos antes do nascimento de Jesus, como é o caso de Isaías 53, o texto. Esse é o tempo que separa a profecia do cumprimento, 720 anos. Já havia sido profetizado, portanto, não é que Jesus Cristo está ali chorando porque, olha, veja, me recusaram e tal, já havia sido profetizado. Mas por que Jesus é o pastor, o supremo pastor que acolhe os seus? Porque Deus sempre teve um povo, irmãos. E o povo de Deus é o remanescente fiel. É aquele de João 17. João 17 é a famosa oração sacerdotal. É a oração onde o Senhor Jesus presta contas ao Pai. Breve tempo antes dele ir para a cruz. Jesus para orar ao Pai e presta contas. Pai, dos que tu me deste, eu não perdi nenhum. E orou ainda pelas ovelhas de outros apriscos que viriam a ele. Jesus orou por mim e por você. Antes da sua hora mais sombria, Jesus se lembrou de mim e de você, e nós nem amávamos ele ainda. Ele nos amou primeiro. Qual é mesmo o seu problema, irmão? Do que é que você tem medo mesmo? O que é que aflige o seu coração? O próprio Deus encarnado pensou em você, orou por você. O que é que falta mesmo para você se decidir por Cristo? O que falta para você, que já é crente, engatar numa vida com Deus? Com Jesus sendo seu Senhor, o que é que falta mesmo? Jesus é o supremo pastor, que nunca abandona as ovelhas perdidas. Isso é, meus irmãos, um tremendo ânimo missionário. Porque Mateus 22, versículo 14, diz que muitos serão chamados, mas é que poucos serão escolhidos. Eu tenho que falar para muitos, porque eu sei que dentre os muitos há ali o remanescente fiel, há as ovelhas perdidas do aprisco de Cristo. E por causa disso, valeu a pena para Cristo subir naquela cruz. E se valeu a pena para Cristo subir naquela cruz e ser crucificado do jeito que Ele foi, vale a pena para mim e para você pregar para o vizinho, atravessar os oceanos, se colocar em perigo. Porque quando há festas nos céus,
É quando um pecador se arrepende, é quando um eleito é encontrado. Por isso vale a pena tudo, meus irmãos, tudo. Não há bênção maior do que essa. É propósito que você não está encontrando na sua vida? Está aqui o propósito. E finalmente, meus irmãos, a estrutura de número 7. O centro unificador dessa palavra está no versículo 12. Está na parte B do versículo 12. A parte A e C dizem assim, parte A, mas a todos quantos o receberam, parte C, a saber, aos que creem no seu nome. A lição aqui é que Jesus é a justiça de Deus. Jesus se habilita a ser a justiça de Deus por conta de todo o ensinamento para o qual nós somos colocados até aqui. Porque Ele é o Deus Criador, Ele é o mediador autorizado, Ele é o autor da salvação, Ele habitou, encarnou e se habitou entre nós. Jesus é tudo isso, Ele se habilitou, Ele se colocou para se fazer a justiça de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem, colocou isso na sua carta aos Romanos. Primeiro capítulo, versículos 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus. Por quê? Porque revela a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Jesus, você não precisa ser justificado pela sua rede social, nem pelo seu trabalho. Você não precisa ser justificado nem mesmo pela sua família. Jesus Cristo é quem justifica você. Ele é o justo. Você não é justo, nem eu, e nem inocentes, né? Não é, me converti, me tornei um inocente. Não. Você é um justificado. Você recebeu a justiça de outro, a justiça de Cristo. Jesus é a justiça de Deus. E então, meus irmãos, nós chegamos nessa estrutura, chegamos aqui no centro unificador dessa palavra, que é a parte B do versículo 12, que diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, aqueles, como está aqui na estrutura anterior, vou colocar aqui para vocês, mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, não são todas as pessoas, porque nem todos creem, mas há um grupo de pessoas que o receberam, que creram no seu nome. A essas pessoas, Deus lhes dá a autoridade, a permissão. Essa é uma melhor tradução do que poder. Aqui a palavra exousian é melhor traduzida por permissão, autoridade. Alguém que é superior a você, autoriza você alguma coisa, permite você alguma coisa. Aqui no texto, aqueles que receberam e creram no nome do Senhor Jesus, como o Criador, o Mediador, o Autor da salvação, aquele que habitou entre nós, aquele que é nosso Senhor, a esses, Deus autoriza: você é meu filho. Deus adota você. Nós somos adotados através da obra e da vida do Filho unigênito. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Essa é a grande verdade do Natal. A encarnação possibilitou tudo isso. Isso para aqueles cristãos do século I que estavam preocupados. Quando chegam aqui, vejam, Deus autorizou vocês. Vocês são filhos dele. Do que vocês têm medo? Do que é que vocês precisam? Qual é a dificuldade de vocês? Vocês são filhos de Deus. Esqueça aquele ditado popular que diz: não, porque eu sou filho de Deus. Não é verdade. Não é porque é um ser humano que é filho de Deus. Não é verdade. Filho de Deus, somente aqueles que recebem Jesus e creem no seu nome, de acordo com o ensino bíblico, como que nós falamos aqui agora. Esses são autorizados por Deus a serem chamados filhos de Deus. Essa é a resposta que os judeus estavam perguntando, e João estava falando: quem é o Cristo? Jesus.
aceitem, porque nem pelo fato de vocês serem filhos de Abraão e habitantes da terra de Israel, faz de vocês filhos de Deus. Que coisa! Jesus, Deus Pai, colocou todas as coisas debaixo dos pés do Filho. Só Jesus importa, irmãos. Às vezes a gente fica vendo uns comentários a respeito, não, porque Israel e tal. Irmãos, só Jesus Cristo. Não importa se você é filho, descendente, não importa. O que importa é que você conheça, receba, compreenda quem Jesus é e se decida por Ele. E aí então você vai ser chamado filho de Deus. E eu aposto com você que se você se atentar a essas verdades que são suas, são minhas, Deus nos deu, eu aposto que você vai enxergar, você não vai deixar de ter problemas, você não vai deixar de ter desafios, mas você vai encontrar liberdade em Cristo, para viver com propósito. Essa é a beleza do Natal, irmãos. Essa é a beleza do Natal. Há alguém que você precisa perdoar? Perdoe. Há alguém que você precisa receber perdão? Receba. Você já recebeu tudo. Deus te deu o Filho dele. A obra do Filho dele foi aplicada sobre a sua vida. Você está sem falar com alguém? Ligue para essa pessoa, o momento é agora. Ligue. E o mais importante, se você ainda não se decidiu por Cristo, ou se você conheceu Cristo lá atrás e está meio assim, perdidão na fé, a hora é agora. Venha, receba, seja um filho de Deus, porque o propósito foi para isso que João escreveu. Veja, no capítulo 20, João escreve o propósito do livro. Aliás, o prólogo joanino é uma grande abertura, e o restante do Evangelho é João desenvolvendo todas essas verdades aqui que nós vimos. Diz assim lá no capítulo 20, versículo 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenha vida no nome do Filho de Deus. Creia, receba. Esse é o Natal. Nós podemos viver num mundo desgraçado e de mentira, mas em Cristo, o nosso coração está sempre cheio de graça e de verdade. Que Ele assim nos abençoe. Amém.